Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ramon, eu sou jornalista, eu escrevo matérias para vários lugares, mas vocês me encontram principalmente no meu blog, que é o Vitralizado. Eu estou aqui com o Bruno Dorigatti, jornalista, editor da Dark Side. Boa tarde. Obrigado pela presença aí. Nós estamos aqui para falar da linha editorial, principalmente sobre a linha editorial de quadrinhos da Dark Side, sobre esses lançamentos mais recentes deles. E eu acho que a gente podia começar essa conversa aqui falando principalmente sobre esses dois lançamentos mais recentes do selo de quadrinhos da editora Dark Side. Eles já publicaram esse ano o selo de quadrinho, que é a Dark Side Graphic Novel, né? Uhum. Eles já publicaram esse ano o Meu Amigo Dahmer, o Fragmentos, Meu Amigo Dahmer do Death Buck Death. Publicaram Fragmentos do Terror, do terror ou do horror? Do horror. Do horror, do Junji Ito. Publicaram Atômica e publicaram Witches. E agora tem esses dois trabalhos, que é o Creepshow, que é a adaptação do filme do George Romero, com o roteiro do Stephen King e arte do Bernie Wrightson. E esse clássico absoluto dos quadrinhos americanos, que é o Black Hole. Eu poderia ficar aqui uma hora só conversando só sobre Black Hole, que eu sou apaixonado por esse quadrinho. Acho que ele tem uma importância imensa para quadrinhos, para toda uma geração de quadrinistas independentes, autorais americanos, da qual o Charles Burns faz parte, que tem ele, tem o Chris Ware, tem o Daniel Klaus, que também está sendo publicado por outras editoras aqui. E essa obra ela é muito significativa em relação ao que essas pessoas estavam falando sobre os Estados Unidos na época que ela estava saindo. Enfim, eu não vou falar, eu vou passar a bola aqui também pro editor desses quadrinhos, que é o Bruno. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois títulos, assim. Começar falando o que é cada um e por que vocês resolveram publicar. Uhum. A Dark Side, né, que surgiu há 5 anos atrás, dia 31 de outubro, agora a gente comemora 5 anos, publicando Goonies, um livro de fantasia, e nasceu com esse intuito de começar publicando obras de terror e fantasia, tanto clássicos como apresentar a nova geração desses gêneros. E sendo uma editora dedicada ao terror, Stephen King sempre é um nome de referência, né? É o autor vivo mais importante do gênero, o que ele fez, o que ele faz ainda hoje. Não só pela importância, qualidade artística, estética dele, mas pela força que ele dá para a nova geração, né? Ele é um cara muito interessado, então ele continua lendo também os novos autores de terror, continua divulgando aquilo que ele gosta. E continua então ativo, é uma pessoa generosa, né? Que nem foram com ele lá nos anos 70 e tal. E muito prolífico, né? E prolífico, exatamente. Acabou de sair, né, mais o livro novo dele agora, que ele escreveu em parceria com o filho, Belas Adormecidas. Lá fora também está saindo umas 2, 3 horas. Ele tem mantido uma média de 3 a 4 livros ano, né? Assim, de publicação. Em alguns gêneros, né? A maioria de terror, um clássico, mas tem suspense, tem alguma coisa de fantasia. Então ele sempre foi uma referência para nós e a gente sempre tentou trazer o Stephen King para Dark Side, mas é muito difícil, né? Porque ele já é há muito tempo estabelecido, a editora dele aqui no Brasil, a Suma das Letras também, já está há muito tempo com ele. Mas essa obra era inédita, né? Ela saiu originalmente em 1982, lá nos Estados Unidos, e nunca tinha saído no Brasil. E até então, ela também estava... A última edição lá fora, se eu não me engano, era 2010. A Dark Side surgiu em 2012, a gente já estava tentando esse contato com o Creepshow. Só que na época, 2012, 2013, nos primeiros anos, era difícil, segundo os agentes, localizar os outros autores. O Bernie Wrightson ainda era vivo, mas ele faleceu nesse ano, então acho que ele já não estava mais na ativa, digamos assim. O pessoal não conseguia contato com a família para liberar o livro, e tem o autor da capa, que é um outro artista, Jack Kamen também. Então, assim, por conta dessas questões de direitos autorais, eles não conseguiam nem editar lá fora. Uhum. Quando eles conseguiram resolver essas questões, saiu essa edição agora, alguns meses atrás também, e daí a gente teve essa oportunidade de trazer. Então, pra gente é uma honra, né? Ainda mais um trabalho tão icônico, porque, é um dos primeiros trabalhos dele. Esse livro reúne 5 histórias. De que ano que é? 1982. Uhum. E essas 5 histórias que o Stephen King, algumas delas eram contos, acho que 2 eu acho, e as outras 3 eram inéditas, que ele escreveu o roteiro
Pro Jorge Romero, também, que é o aclamado diretor da Noite dos Mortos-Vivos, de quem a gente também lançou o romance original. E que também morreu esse ano, né? Que também faleceu, não, já tem um ano, eu acho. Tem pouco tempo. Pouco né, tempo, o Romero faleceu também. Que também é outro ícone, né, enfim, os zumbis que a gente conhece hoje, a estética zumbi que a gente conhece hoje, começa com A Noite dos Mortos-Vivos em 69, o filme do Romero. E de quem a gente tinha publicado esse romance original, se eu não me engano, do John Russo, né? E, então assim, uma obra icônica que reúne Stephen King, George Romero, ainda mais obras inéditas. Bernie Wrightson, né? Para quem não conhece, ele é o ilustrador das séries de clássicas de terror dos anos 50, da AC Comics, Tales from the Crypt, e quando quadrinhos de terror tinha muita força antes de entrar em vigor o Comics Code, né? Que foi um código de quadrinhos para uma espécie de censura e autocensura de quadrinhos que surgiu nos anos 50, motivada por um psicanalista, psicólogo, psicanalista, que achava que aquilo estava criando, trazendo muitos problemas para a infância e a juventude americana, né? Mas até esse momento, esse Comics e a Tales from the Crypt eram um sucesso imenso, eram vendidas na banca por 5 centavos, uma coisa assim, 25 centavos, e o Bernie Wrightson é dessa geração, desse momento. E é uma obra até contemporânea do trabalho, acho que mais famoso dele, que é a parceria dele com o Alan Moore no Monstro do Pântano também, né? Sim, ele também é autor do Monstro do Pântano. Tem uma outra obra dele que todo mundo elogia bastante, que é o Freak Show. Não conheço. E, poxa, então pra gente tá conseguindo trazer isso aí, assim, realmente é um orgulho pra gente, né? Que trabalha com esses gêneros, pesquisa, gosta, estuda. E é uma homenagem, essa história é uma homenagem às HQs de terror dos anos 50, assim. São 5 histórias. E também há duas figuras que são muito emblemáticas em relação a tudo que é a proposta editorial da Dark Side, né? Que eu acho que sem Stephen King, sem George Romero, são figuras essenciais em tudo relacionado a terror na cultura pop, né? Exatamente. Se tu quer falar de terror, de cultura pop, a gente também tem uma pegada bem forte de cultura pop, publicando muitos livros, romances originais que deram origem a filmes icônicos e tal, do terror e da fantasia, como o contrário também, né, novelizações. A gente publicou a novelização do Star Wars, né, da trilogia original, por exemplo, né? O primeiro, inclusive, foi feito pelo diretor, o primeiro... Esqueci, caramba, o diretor Star Wars, George Lucas, obrigado. Ele escreveu, na verdade, inclusive, lá fora, o primeiro romance do Star Wars, do episódio 4, saiu antes, inclusive. Ele fez isso como uma tentativa de atrair atenção para conseguir parcerias, financiamentos, para fazer o primeiro episódio, né? E daí o romance, ele publicou em 76, o filme é de 77 e tal. E daí a gente reuniu as 3 novelizações em um volume só. Então a cultura pop também é muito importante pra gente, o terror, George Romero, Stephen King. Então, poxa, foi uma grande honra, uma grande felicidade, assim, a gente conseguir exatamente. A gente estava tentando isso desde o início do ano, as negociações, né, quando a gente soube que ia ter a nova edição lá fora. Mas daí essas questões, às vezes, elas demoram mesmo, né? Esses contatos com os agentes, os autores, os advogados, as famílias, né? Família, né? Herdeiro, família de herdeiro é sempre um problema, né? De qualquer ramo cultural aí. Quem trabalha com isso já teve a oportunidade de trabalhar com isso, sabe que é difícil arrancar os herdeiros, querem tudo. Eu acho que é legal você falar dessa história, de como é que foi conseguir os direitos mesmo, né? Porque isso aqui é um trabalho antigo que estava inacessível, né? Os direitos. E estavam presos a uma pessoa relacionada à obra, né? Exatamente. Se eu não me engano, acho que era o Bernie Wrightson. Como ele já estava doente, acamado, era a família que cuidava disso. E daí a família é aquela coisa, ela cresce o olho e quer arrancar o máximo que ela pode. A gente sabe que tem casos muito tristes na história em quadrinhos, né? Dos criadores do Super-Homem. Jeff Siegel Schuster. Exatamente. O do Batman, talvez, não lembro. Exatamente, uma galera assim, porra, que criou isso. E na época eu tava lendo sobre o Super-Homem, os 2 criadores venderam por $130 e passaram todos os direitos. Porra, imagina, cara, até que isso não vale. Depois eles conseguiram algumas coisas, conseguiram, né, negociações, mas há pouco tempo também estavam me falando que eles tentaram vender alguns originais, porque eles estavam precisando levantar um dinheiro, a família, e a DC Comics tentou, e num primeiro momento conseguiu bloquear esse leilão de originais, assim, sabe? Pô, é um absurdo, né? Isso saiu da cabeça deles, da imaginação deles, eles são os criadores, e no mínimo, assim, eles têm que, alguma coisa eles têm direito, né? Sim. E daí, às vezes, é por isso também que, eu não sei qual é a situação na família do Bernie Wrightson, enfim,
que estava querendo alguma coisa, mas isso foi sanado, assim. Daí a gente estava tentando desde maio, quando a gente foi anunciado lá fora essa nova edição, desde maio. E daí, mas falaram, não, Bruno, peraí, tem que esperar. Tá. Na verdade, no começo da editora, quando a gente surgiu lá, a gente foi atrás. Daí tinha essa primeira questão que eu falei, que nem eles lá fora estavam conseguindo equacionar. Quando isso foi equacionado, ainda a gente teve que esperar aí mais uns 6 meses e a gente recebeu a resposta mês passado, assim. Então, foi o trabalho mais rápido que a gente fez, assim, menos de 2 meses, em 40, 50 dias, a gente recebeu o ok, recebeu os arquivos, traduziu o livro, o Érico de Assis, que é um grande tradutor de quadrinhos do Brasil, né, um dos mais importantes, traduziu o livro, a gente preparou, a gente ainda fez um trabalho, porque os originais foram perdidos, a família não tinha mais, nem a própria editora original, nem o Wrightson, enfim, não se tinha mais, ou não se tinha ele completo, né? Então ele é digitalizado, e tinha muita, se tu for ver ali no original, com um olho mais técnico e com zooms maiores, tu via umas pequenas falhas, assim, que a gente também procurou não descaracterizar, mas corrigir aquilo, porque como ele é um trabalho feito à mão, aquarela, né, ele é dos anos 80, enfim, isso não é isso, né, a gente não quis limpar e tirar essas sujeiras, impurezas naturais, mas para além disso tinha ainda uns pequenos equívocos que a gente teve um trabalho de limpar e produzir e botar na rua agora, exatamente para o aniversário do King, que foi, Stephen King fez 70 anos, no último dia 21 de setembro, um mês hoje, né? E a gente também aproveitou o momento para relançar a biografia que a gente tinha publicado, biografia sobre ele, né, da Lisa Rogach, um trabalho bem bacana, que foi um dos nossos primeiros livros em 2013, e a gente aproveitou esse momento também para fazer um novo projeto gráfico, uma nova capa, relançar a biografia dele também, e tal pro Stephen King, pro aniversário de 70 dele e os nossos 5 anos. Eu acho legal, essa edição ela dialoga muito com essa própria estética da EC Comics, né? Essas tarjas assim grandes, os avisos, o tipo de fonte que foi utilizado, né? Eu acho que dialoga muito com o que foi original, né? Sim, com certeza. O próprio humor mesmo, o humor que eu digo, ele é terror, mas ele tem um humor negro, ele tem uma coisa, aquele humor escroto, digamos assim, que talvez é isso que tenha incomodado lá o psiquiatra, lá, o psicanalista. O Werthon, lá nos anos 50. Que é uma coisa sem pudor, assim, até curioso tu ver que não é além de não ser uma estética que comum hoje, também não é um enfoque de roteiro, e os balões todos carregados, cheios, sufocados ali, parece que estão textão, né? Hoje em dia é um pouco... Enfim, né? Tudo vai mudando ao longo dos anos, das décadas, mas enfim, é uma homenagem às origens, né, desse quadrinho de terror, que foi onde surgiu mesmo nos anos 50, e é um novo momento, porque são 2 nomes super importantes, Stephen King, 3 nomes na verdade, né? O Wrightson também, Monstro do Pântano, o Romero. E, pô, não tinha coisa melhor, assim, pra gente estar celebrando aí esse momento aí do que com esse álbum. E aí tem esse salto de 30 anos com outra obra que também é seminal em termos de cultura pop relacionada a quadrinho, né? Eu faço uma relação, assim, que se nos anos 60, 70... A juventude norte-americana se identificou com X-Men em relação a se identificar com questões tratando de diferença, de dificuldade de ser adolescente, se descobrir. O Black Hole, eu acho que ele cumpre esse papel nos anos 2000, né? Que é uma obra muito importante em relação não só ao conteúdo que ele está tratando, que é do começo dos anos 2000, mas também pela própria arte mesmo, né? Eu acho que é um preto e branco de alto contraste que você não vai encontrar... Você vai encontrar em pouquíssimos quadrinistas do mundo, assim, e é um trabalho influente pra caramba, né? E que eu acho que, se bobear, assim, em termos de quadrinho, é o grande lançamento da Darkseid, né? Ah, com certeza. É um dos livros que eu mais tenho orgulho de ter editado, né? Junto com, enfim, a gente também tem editado agora numa coleção nova chamada Medo Clássico. Edgar Allan Poe, Mary Shelley, vai sair Lovecraft agora, Drácula ano que vem. E, enfim, quem trabalha, gosta de literatura, né, mexer com os clássicos, voltar aos clássicos, ajudar a construir, né, edições novas é indescritível. E nos quadrinhos, assim, Charles Burns, também, assim, pra mim, poxa, é uma das coisas mais felizes de editar, de meter a mão, de trabalhar o texto. E a gente, o livro ele foi publicado no Brasil originalmente
A primeira edição saiu em 2007, né, pela Conrad, mas ela foi dividida em 2 volumes. Foi 2006 e 2007? Não foi 2003, 2002 e 3? Não. Então é 6 e 7. Eu sei que foi intervalo de um ano, assim, pela 6 Conrad, 6 e 7 né? ou 7 e 8. E traduzido pelo Daniel Pellizzari, que é um escritor, editor hoje na Estação Liberdade, se eu não me engano, uma editora bem bacana também. Oi? Exatamente. E ele é tradutor também, ele traduz muito bem romances e livros também, quadrinhos. E a gente conseguiu, a Conrad liberou, porque em tese a tradução ela é de propriedade da editora que encomenda, porque ela só pode, o livro só pode ser traduzido se tu tem um contrato de direitos, né, para tradução de direitos com os detentores dos direitos originais. O autor geralmente passa isso para a editora dele ou para um agente literário. Então tu entra em contato com o agente literário, fecha um contrato. A partir desse contrato tu tem autorização para traduzir a obra. Então o tradutor mantém os direitos morais da obra, ele é remunerado por aquela tradução, mas os direitos permanecem com a editora enquanto dura o contrato, né? E daí depois, na verdade, assim, aquilo lá é uma propriedade da editora. E a Conrad gentilmente liberou, e daí a gente entrou em contato com o Daniel, ele ficou super feliz que ia sair de novo, daí a gente remunerou ele novamente. Mas o que ele passou foi a primeira versão da tradução. Então eu peguei a primeira versão crua no Word, peguei o original e peguei a edição da Conrad. E entre essas opções, muitas opções da Conrad eram interessantes, mas muitas a gente achou que dava para melhorar, né? Então é uma edição totalmente nova, porque naquela vez tinha saído em 2 volumes em brochura, agora é a edição única, como saiu originalmente lá fora em 2005. E com uma tradução melhorada, né? Eu acho que... Porque um trabalho de tradução, de escrita, de revisão, de preparação, ele nunca tem fim, né? Toda vez que tu vai pegar um texto, tu vai reescrever, tu pode melhorar ele, a tradução tu pode melhorar, a revisão, a preparação. Então, toda vez que tu senta e tu lê, tem coisas que tu ainda acha, pô, isso aqui eu poderia ter mudado. Às vezes, questões mesmo de, está errado ou está equivocado, ou questões estéticas. Poderia estar melhor, poderia estar mais simples, ou poderia estar mais rebuscado. Ou aqui, na verdade, o sentido original era outro. Então trabalhar com isso é incrível, né? E na verdade, assim, ele saiu em 2005 lá fora, essa edição finalizada, né? Mas a obra ela começou pela Pantheon. Fantagraphics. Mas antes ainda começou a sair para uma outra editora, agora que eu não lembro, independente. Mas ele começou a publicar em formas seriadas. Os capítulos, que tem mais ou menos em torno de 30 a 32 páginas, eles saíam em edições pequenininhas, de banca, enfim, de lojas que nem essa, né, lojas de quadrinhos, comics e tal. Então eram edições pequenas que ele começou a fazer em 1994 e foi terminar 10 anos depois, né? É uma prática dessa galera, né? Tipo, todos esses caras, eles têm o hábito de publicar separadinho e depois vão lá e reúnem num volume maior, né? Tipo, o Chris Ware faz isso, o Ivan Domini faz isso, Daniel Klaus faz isso. Eu acho que é um negócio deles. Depois junta tudo em um... quem se propõe a fazer essas grandes obras, ou quem tem aquela ideia, cara, eu tenho uma coisa aqui que eu vou... Tem chão pela frente, né? Eles começam, e até na época ele não era tão conhecido assim, o Charles Burns, né? Ele começou publicando na revista Raw, que é uma revista hoje mítica, criada pelo Art Spiegelman, né? Que é o autor do Mouse, que é talvez um dos quadrinhos mais importantes, talvez não, é um dos quadrinhos mais importantes, já feitos em todos os tempos, que conta a história. O pai dele e a mãe dele sobreviveram a Auschwitz, né? E imigraram, e ele nasceu, se eu não me engano, na Suécia, nessa fuga, depois de Auschwitz. Antes de ir para os Estados Unidos, eles passaram um tempo na Suécia, e daí ele nasceu na Suécia e migraram para os Estados Unidos, né? E o Spiegelman se propõe a contar essa história, também começou publicando pequenas histórias seriadas e tal. Mas antes disso, do Mouse, ele criou a RAW, R-A-W, né? Uma revista com a Françoise Mouly, que é a mulher dele, uma francesa, que é diretora de arte da New Yorker, que é uma grande... E que hoje esses caras todos também produzem capas. Exatamente, é a inspiração para Piauí, né? Assim, para tentar fazer uma similaridade com a nossa realidade. E que, exatamente, eles produzem muitas capas, né? Capas editoriais. A capa em si só é uma história, é um comentário, é uma crítica, é uma sátira, enfim, é alguma coisa com alguma questão que está acontecendo naquele momento, na América ou no planeta. E a New York publica muitos cartoons e tem essa tradição, né? Ela surgiu nos anos 20 lá nos Estados Unidos. E a Françoise Mouly, que é a esposa do Spiegelman,
Ela já tá um tempão lá na New York, uns 20, 30 anos. Ela e ele criaram essa revista Raw e falavam, mande coisas. Mandem, né, e essa pegada de quadrinhos independentes, underground, depois da grande revolução que o Robert Crumb iniciou com a Zap Comics no final dos anos 60 na Califórnia, né, publicando aqueles quadrinhos pesados, digamos, para a época, tratando de sexo, de racismo. Daí tem uma grande questão até do machismo, da misoginia, que tem gente que acha que ele é um misógino, machista por representar isso nos quadrinhos. Eu já faço uma outra leitura que, na verdade, ele está, de certa forma, também levantando esse assunto e trazendo à tona. Tem muito, hoje em dia, ainda mais num momento como hoje, que as pessoas estão cada vez mais fazendo as leituras literais das coisas, né? A gente está tendo essas questões com os museus aí e tal, essas coisas tão simplórias, essas leituras simplórias do mundo. E no caso do Crumb é isso, assim, não é porque a pessoa trata, e no caso de qualquer, eu acho, obra de arte que se propõe a tratar de um tema, não é porque a obra de arte em si ela está enfocando o racismo, a misoginia, a sexualidade, que ela está referendando aquilo. Uhum. Na verdade, ela está levantando aquilo para um debate. Sim. Claro que a gente é que complementa, a gente faz o entendimento final daquilo que a gente lê, né? Tem que tomar muito cuidado para fazer a leitura literal e falar porque o Crumb fazia aqueles desenhos. O Crumb, na verdade, falava mais das fantasias que ele tinha em relação às mulheres, mas apontava as coisas assim questionáveis, né? Incesto. Uhum. Incesto é uma coisa delicada. Vai falar de incesto no quadrinho, tu está referendando incesto? Não, eu estou levantando o problema para a questão que a gente vive, porque é dentro de casa que acontece o incesto, sabe? Onde a criança não tem a menor possibilidade de defesa. Né? Então o Crumb começou a tratar disso nos anos 60, 70, e ele que abriu a porta e a janela para toda essa turma que a gente está falando agora, né, do quadrinho underground. E o Charles Burns, lendo esse convite da Raw, apareça, venham, mande seus originais para cá. Eles moravam no sótão, no Sorro, o Spiegelman e a Muli. Eu estava lendo num livro que eu estou lendo sobre quadrinhos aí recentemente, que ele foi lá e bateu na porta. E daí o Spiegelman abriu a porta, o que é? Porra, o que tu tá fazendo aqui? O que tu quer dele? Não. Ele é todo tímido, né? Ele é um cara todo refreado, ele tem dificuldade, ele consegue passar tanto tempo desenhando e detalhando isso porque ele fala que ele tem essa dificuldade de se comunicar e de se ambientar socialmente. Então esse é o jeito dele de se comunicar com o mundo. Ele bateu lá e ele não tinha levado nada, e o Spiegelman até estranhou, né? Falou, pô, lá vem aqueles malucos me apresentar um monte de merda aqui. Mas daí eles, enfim, tiveram uma conversa, falou, não, manda aí então. E daí quando ele começou a mandar, e daí os dois, o casal, assim, já ficou encantado com o trabalho dele, ele começou a publicar lá. E daí, além de lá, em outros lugares, e daí nessas produções independentes e tal. E aí que ele conseguiu a primeira visibilidade, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouco do tema, assim, né? Porque é isso, é um cara, na época ele já não era novo, mas ele conseguiu um diálogo muito grande com uma geração nova, né? Tudo que ele representava, assim, de alguma forma ilustrar os anseios de toda uma geração que se sentia desiludida e perdida, e que tinha um gap aí que não tinha, talvez, passando a voz do que esses adolescentes estavam sofrendo, né? Porque é um trabalho muito significativo e representativo em relação à adolescência, amadurecimento, né? Uhum. Ele cresceu em Seattle, né? Que fica lá no extremo norte dos Estados Unidos, quase fronteira com o Canadá, no estado de Washington, nos anos 70, o Charles Burns. Então isso é muito inspirado nessa fase. E o Black Hole, na verdade, são 4 protagonistas, digamos assim, no colégio, final do colégio ali, e aquele momento difícil, né, de se relacionar, começar a namorar, ter as primeiras relações sexuais, experimentar, né, as primeiras drogas, cerveja, maconha, basicamente, né, não tem nada, e LSD, não tem, mas além disso não tem nada muito mais pesado, digamos assim, não tem heroína. Crack ainda não existia, cocaína ainda não estava espalhada. Mas sobretudo bullying, né? Sobretudo bullying. Porra, a tragédia que aconteceu ontem em Goiânia, né? Se tu vê, de certa maneira tá ligado a isso, né? Ou reflete sobre o mesmo tema, porque... E também antecipa outras questões, né? Porque o grande mote do Black Hole é uma doença sexualmente transmissível, e é um período pré-AIDS, em que as pessoas eles não entram numa onda de fazer, o Charles Burns não entra numa onda de fazer como isso surgiu, ele entra no momento que isso está se espalhando por essa cidade, esse colégio.
que só dava para se pegar sexualmente, só que diferente da AIDS, as manifestações eram físicas. Então, pode abrir um exemplar aqui só para mostrar? Será que pode? Quer abrir o teu? Mas enfim... Na guarda já tem ali, eu só queria mostrar ali porque fica mais fácil ilustrando. Isso se manifestava através de deformidades no rosto, na pele. E essas pessoas, depois de um momento... E daí tinha isso, nem todo mundo pegava, nem todo mundo que pegava se manifestava da mesma maneira. Na verdade, ninguém se manifestava da mesma maneira. E alguns não se manifestavam e alguns eram mais discretos, digamos que eu aqui, né, por exemplo, de manga comprida, calça e camisa fechada, não ia aparecer, né? Tem um cara que tem uma boca aqui no pescoço. Então aqui na guarda, é a guarda do livro original também, é aquela foto famosa, foto do yearbook, né, que eles fazem todo ano lá que se forma lá no colégio, eles fazem uma foto com todo mundo. Daqui a turminha, né, sem ser contaminada, e aqui... Todas as deformidades. Com as deformidades, cada um com as suas, né, com as particularidades. E, enfim, né, a gente já, na adolescência, já tem várias questões, independente disso. Eu sou gordo, eu sou muito magro, eu sou surdo, eu falo errado, eu não tenho barba. Alto, baixinho. A gente já tem todas as questões com esse momento difícil da nossa vida, imagina, né, aparecendo assim. Então essas pessoas que começaram a ser contaminadas, elas começaram a sair da cidade, a fugir de casa, da cidade e morar na floresta, que ficava ao lado que tem uma floresta ali ao lado de Seattle, né? E daí o livro, ele, digamos assim, ele vai mudando o ponto de vista narrativo entre os 4 personagens, e é bem essa história, é um cara que gostava de uma menina, mas ela nunca deu atenção pra ele, e daí de repente ela também era apaixonada por um outro cara, não sabia, ela acaba sendo contaminada, né? Ficou bichada, né? Como a gente fala, The Bug lá no original, e aqui ficou bichada, ela tá bichada e tal. Depois esse cara também vai encontrar uma outra menina que tinha uma cauda, e aquela cauda, num primeiro momento, ele acha estranho, dá asco, mas depois ele fica excitado com aquela cauda, ele não tem como não se envolver. Eu acho que algo muito icônico de Seattle, acho que todo mundo pensa, é Nirvana, e esse livro eu acho que ele trata desse mesmo inconformismo, dificuldade juvenil de representar. E outra coisa que é relacionada também a Seattle, mas aí pelo lado do bizarro, que é a Twin Peaks, né? Que a Twin Peaks foi todo filmado, sim, que se passa ali naquela região, é do lado de Seattle e tal. Enfim, eu acho que Black Hole é muito representativo desse mundo, assim. Claro que Twin Peaks e Nirvana são começo dos anos 90 e Black Hole é um pouco depois, mas eu acho que tem sim toda uma ligação. Não, mas ela, na verdade não, né? Se tu pensar que ela começou a ser produzida em 94, né? O 94, enfim, Nirvana já tinha estourado, é o ano que ele morre, o ano do último álbum. Mas ela é ambientada nos anos 70, na época do colégio dele. E ele fez a faculdade lá. E ele, se tu pensar, ampliando esse leque de cultura pop fundamental, o Matt Groening estudou com ele na faculdade. Ele e a Linda Berry. Que demais. E o Charles Montgomery Burns é uma homenagem a ele. Embora ele seja o inverso, né, do dono lá da indústria nuclear dos Simpsons. Que é o chefe do Homer, né? Mas é uma piada interna. Ele falou, pô, tu é tão bonzinho que eu vou te homenagear te botando como o cara mais filha da puta da cidade, né? E é muito curioso isso, né? Porra, Simpsons, Twin Peaks e Nirvana são fundamentais na cultura pop americana e mundial, né? Assim, e eu acho que assim, tem outros quadrinhos que Black Hole tem uma importância imensa, por exemplo, na minha formação, mas tem outros quadrinhos, eu acho que americanos dessa geração que eu gosto muito mais, mas eu acho que poucos são tão representativos dessa época, né? E com isso aí, é impressionante como a estética do Charles Burns também meio que se populariza, né? Tem aquela revista The Believer, que é editada pelo Dave Eggers, né, que é um cara assim também muito influente da mídia alternativa americana, e ele fica em São Francisco, e todas as capas da Believer são assinadas pelo Charles Burns, né? Então ele ocupou o imaginário, assim, essa estética do rosto da foto como é que chama? Do yearbook deles, assim, virou algo icônico, né? Eu acho que tem um peso muito grande, um quadrinho que ele vai além do mundo, do universo dos quadrinhos, né? Ele se sobressaiu um pouco em relação a esse universo, né? Sim, com certeza. E é isso, é o retrato do subúrbio americano, o seu conservadorismo, aquela coisa
do boom que teve depois do pós-guerra, né, o baby boom, que é quando a economia americana deslancha mais que nunca, a sociedade de consumo mesmo, né, os eletrodomésticos brancos, a linha branca que eles chamam, geladeira, fogão, batedeira, 10 milhões de eletrodomésticos, assim. É nesse momento, e os anos 70 ainda tá assim, naquela coisa, o capitalismo está dando certo, enfim, já tinha a guerra do Vietnã, né, mas a guerra do Vietnã e a revolução sexual e tal, hippie e tal, que é no final dos anos 60 e 70 ainda estava, mas isso, como é o interior, digamos assim, dos Estados Unidos, ainda era a paz e a calma do subúrbio do capitalismo americano dando certo que o Charles Burns vai questionar, sabe? Ele é uma grande metáfora, né? Essa coisa da doença, essa coisa do isolamento, essa coisa das primeiras experiências sexuais com drogas. Exatamente, tu lê isso aí e fala, pô, muita gente vai se identificar que passou com alguma situação parecida, entendeu? Nem todo mundo eu sei que gosta de fumar maconha, tomar cerveja. Sexo, a princípio, a maior parte das pessoas gostam, né? E tem essa experiência, passam por ela, boa ou má, né? Correta ou equivocada, mas... e ele vai fundo nisso, né? E esse trabalho sobre a longevidade, né? É porque realmente demora, ele faz tudo ponto a ponto. Eu estava lendo também nesse mesmo livro que eu estou lendo sobre quadrinhos, que é muito interessante, da Hilary Mantel, o iComics, que vai sair agora em dezembro lá fora. Ela conversando com ele, perguntando, né, sobre isso, sobre a produção. Eu sei que tu faz tudo, mas tu não chama nem alguém para te ajudar. Ele falou, não, sabe aquelas cenas da areia, aquela areia, porque tem umas cenas na praia que a menina vai com o namorado, tipo, acampar final de semana. Ele faz cada grão de areia, sabe? Cada pontinha ali é um grão de areia e é ele que faz aquilo mão a mão. Ele não pega e copia e replica, nunca fez isso. Tudo foi feito à mão ali, né? No máximo, teve só uma arte final, um acabamento, né? No meio digital. Então, é isso. Demora para fazer um negócio dele. Quadrinhos é um negócio que é muito louco, porque demora, assim, exatamente 10 anos para fazer. Esse ainda é grande, tu ainda demora, mas numa tarde tu lê isso aqui, né? Tu passa por ele, mas aí que tá. Toda vez que tu volta a ele, tu vai perceber detalhes diferentes, coisas diferentes, porque ele é um cara muito detalhista. Então as florestas, a vegetação, os interiores dos apartamentos, as casas. Tem uma homenagem ao David Bowie também. Sim, porque quando uma menina, a Cris, eu acho que é a protagonista, essa da capa, digamos, seria talvez a principal, né? Começa e termina com ela. E é por ela que o outro protagonista é apaixonado. Quando ela tem que se afastar e ir para a floresta, enfim, ela fica lá um tempo que não é determinado assim. E daí às vezes ela vai de madrugada visitar uma amiga dela, bate lá na janela na casa da amiga dela, a amiga abre, elas falam, trocam ideia. E daí ela, bota aquele disco do Neil Young e tal, deve ficar lá ouvindo, aquele folk e tal, aquela fazenda folk do Neil Young. E daí, de repente, ela vê, que porra é essa? Daí é o David Bowie lá, o pessoal pintado, e tem as fotos da amiga com o namorado que foram no show do David Bowie. Ela fala, mas que merda é essa que tá ouvindo, cara? Ela, não, isso aqui é novo, eu ainda tô aprendendo a gostar, a conhecer, e a outra ainda fica com os clássicos, né? Tem os livros também, Jack Kerouac, eles leem ali os livros do Jack Kerouac, né? On the Road, que é a geração beatnik também, que é muito importante para toda a cultura underground americana, desde Crumb, toda a cultura hippie e tal, toda a cultura revolucionária underground como um todo, musical. É um quadrinho de formação, né? Eu acho que tem até diálogo, apanhador no campo de centeio, né? Sim, sim. Ele exatamente, dialoga com a tradição clássica da cultura americana, essa cultura juvenil, essa cultura de transformação, de questionamento, de revolta, de não compreensão, né? Acho que permeia por tudo isso, assim. E aí eu queria saber, foram quase 10 anos sem Black Hole sair, era muito difícil conseguir as edições da Conrad e tal. Como é que foi lidar com isso, encontrar o Charles Burns, encontrar agentes? Foi fácil publicar esse livro aqui? Não, nesse caso foi mais o acaso, porque a Darkseid, ela tem uma origem, né? O Chico e o Chris que criaram a Darkseid, antes da Darkseid eles têm ainda até hoje um estúdio de design chamado Retina 78, que é a origem de tudo. Tem mais de 15 anos, eu acho, mais ou menos, a Retina 78, que é o estúdio de design que os dois criaram, e trabalha até hoje muito com o mercado editorial, fazendo capas e projetos gráficos de livros e tal. Em determinado momento eles criaram a Barba Negra,
editora de quadrinhos junto com o Lobo, também que é editor, né? Roteirista de quadrinhos, de Copacabana, com o Odir. Grandes quadrinhos, Cicatrizes. Sim, ele chegou a trabalhar na Desiderata. Depois da Desiderata é que eles criaram a Barba Negra, que editou Cicatrizes, David Small, Quilofé, Quilofé. Fez uma parada muito maneira, era em parceria com a Leia, né? Com aquele grupo português. Mas enfim, ela não foi adiante. Daí, num momento seguinte, a Retina também estava na produção do Rio Comic Con, junto com o Robertinho, que é da Casa 21, a editora da Casa 21 de quadrinhos. Robertinho cidades também. E o Robertinho foi o cara que fez a primeira Bienal de quadrinhos no Rio, né, em 1991, né? Então o Robertinho é um cara muito importante também para o quadrinho brasileiro. E daí foi nesse momento que eu fui trabalhar com eles na Barba Negra e no Rio Comic Con. Mas enfim, o Rio Comic Con teve 2010, 2011. E daí para 2012 não conseguimos patrocínio, então daí o projeto desmobilizou, mas já tinha a ideia da Darkside, já era um sonho deles e um projeto que eles já vinham maturando isso lá dentro há algum tempo. E daí foi nesse momento que eles resolveram botar na rua, final de 2012. Então o quadrinho sempre fez parte, né, da nossa vivência, da nossa realidade, dos nossos gostos, das nossas paixões e do nosso métier também, de já trabalhar com isso. Eu antes trabalhei muitos anos, uma década e meia como jornalista cultural no Portal Literal, depois eu ajudei a criar o Saraiva Conteúdo, que é o site de conteúdo da livraria, e sempre cobria muito quadrinho ali, nacional, internacional, enfim. Foi até por conta disso que fui parar lá na Retina, então é muita verdade os quadrinhos pra gente. Então, mas enfim, como o foco era terror e literatura, a gente falou, não, vamos começar com livros, vamos assentar aqui o chão e depois a gente começa os quadrinhos. Daí o momento, na verdade já estamos há mais de um ano, assim, pensando, né, o selo. E desde sempre, na verdade, mas assim, não, espera, vamos maturar a ideia, vamos esperar e pensando quais seriam os primeiros e tal. Em 2015 eu tive em Frankfurt, na Feira do Livro de Frankfurt, e depois eu passei em Londres para conhecer alguns agentes com quem a gente já lida e visitar algumas editoras com quem a gente já trabalha, né? Trabalhava já só por e-mail e tal, que com essas pessoas que tu entra em contato, pergunta se o livro está disponível, tu avalia o livro e daí tu faz a oferta. E daí numa agência literária lá em Londres, conversando com uma menina, e o papo descambou para quadrinhos e eles praticamente estão com a turminha toda. Charles Band, Daniel Close, Chris Ware, Joe Sacco. Eu falei, eu arregalei. Falei, caralho, sério, o que está disponível, o que não está lá? Ela falou, isso aqui tem, isso aqui não tem. Eu falei, porra, a gente vai começar, ainda não tem previsão, mas a gente está estudando, a gente está definindo os primeiros títulos e se não é para 2016, é 2017, eu tinha falado para ela na época, né? Ela, Bruno, então beleza. Vou ver o que tá e o que não tá, e daí ela passou o material, a gente começou a avaliar, e daí eu perguntei naturalmente do trio ali, né? Do quarteto, na verdade. Joe Sacco, Chris Ware, Daniel Close e Charles Burns. Daí ela passou o que estava disponível e não estava, e esse na época, na verdade, eu sabia já que pela dificuldade de encontrar a edição da Conrad aqui, talvez ele já não estivesse disponível. E daí ela falou que ia verificar, daí no momento ele estava disponível, mas ele estava sendo avaliado pelo próprio Rogério, né, que é o criador da Conrad, que depois criou a Veneta. Daí ela falou, não, o Rogério está avaliando. Eu falei, não, então beleza, se o Rogério que publicou lá está avaliando, tranquilo. Mas caso ele decida não publicar, tu me avisa. E daí foi isso. Daí ela falou, Bruno, está disponível. E daí na mesma hora a gente falou, não, passa pra cá então. Então fizemos a oferta, o Charles Burns aceitou e conseguimos botar na rua aí.